polêmica, hein? No programa de hoje, eu tenho convidados que defendem essa ideia e outros que têm outra opinião totalmente diferente sobre o assunto. O Brasil é um país colonizado? Como funciona isso? E mais, a minha equipe foi atrás da autora dessa frase que está causando tanta polêmica. Não saia daí. Hoje, o negócio é pegar fogo aqui. O que você pensa? São Paulo tem que ser diferente do resto? Ou não? O Super Pop de hoje está imperdível. Pelo que eu li aqui, ela tem alguns dados e ela faz isso com educação. Então a gente tem que respeitar a opinião dela também. Vamos lá, vamos rodar aí. Se você quer ter um amigo nordestino, você tem. Se você não quer, não tenha. Mas é válido sempre o respeito. Giovana Lopes, de 19 anos, é estudante de engenharia e tem um blog onde defende a independência de São Paulo, quer que o Estado vire um país. Giovana sabe que sua opinião é polêmica. Nosso objetivo é uma maior autonomia do nosso Estado e com o blog eu quero expor as nossas ideias. Então tem receio de que as pessoas vejam esses ideais de uma forma preconceituosa? Sim. Porque, primeiro, que qualquer coisa que o paulista fala já é visto de um modo preconceituoso. Segundo, por causa de algumas pessoas que têm essa mentalidade preconceituosa, acabam manchando a imagem de todas as outras. Então a gente tem que sempre ficar pisando em ovos, porque um ou outro vai achar isso ou aquilo, sendo que nem sempre é isso que as pessoas dizem de preconceito, até mesmo que não tem nada a ver com a nossa causa. Esse tipo de preconceito também acontece por parte deles conosco, fala que a gente é branquelo, que se acha, muitas vezes eles se referem a nós como sudestinos. Aí eu fico pensando, sudestinos é um neologismo, de sudeste com nordestino. Então se eles acham, se eles têm preconceito com a gente porque aqui tem muito nordestino, então o preconceito já vem da própria parte deles, não é nossa. A gente não pode se autoafirmar como paulista. Se você simplesmente chega com uma camiseta "sou paulista", isso é algo de um monte de gente, sei lá, muitas pessoas verem isso como preconceito. Agora, se você chega lá e fala "sou", digamos aí que é o que estão falando, "sou nordestino", vão ver isso como autoafirmação da região que a pessoa é. Eu acho que isso é um pouco errado. Giovana, sua família aprova suas ideias? Bom, eles têm medo de que as pessoas atrelem essa imagem de preconceito com a minha imagem, mas eles sabem, logicamente, porque são minha família, de que eu não sou preconceituosa, mas eles acham totalmente válido isso de ter uma maior autonomia ao Estado de São Paulo. E é o que todo paulista acha, a maioria dos paulistas acham também. Porque todo mundo aqui sofre essa injustiça e tudo mais. Do mesmo jeito que eles também sofrem, em outros lugares também sofrem, né? Mas até então a gente também não tem que ficar calado em relação a isso. O que deve ser feito com a estudante? Eu acho que deveriam primeiro interná-la num local que só tivesse nordestinos, para ela ver que a cultura independe do estudo. Então eu fico até com vergonha de ouvir um comentário desse de uma pessoa que se diz estudante. Porém, uma questão ficou no ar. O preconceito gera preconceito? Não, eu acho que preconceito não gera preconceito. Eu, como nordestino, e como muitos e milhares e milhões que estão vendo agora o Super Pop, muitas vezes foram discriminados ao chegar aqui em São Paulo, é uma coisa natural, seja em qualquer âmbito, em qualquer segmento. Mas eu acho que não gera preconceito. E vou falar boa noite também para o seu namorado, noivo, Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Roberto, você é técnico judiciário e a Giovana é estudante. E você está com a bandeira de São Paulo aí? Essa é a bandeira de São Paulo. Ok. É para mim? Não. É pra mim ou pra você? É nossa. Então, Pra nós, pra nossa bandeira. É nossa bandeira. É pra nós, o cearense que ele trouxe nordestino. Pra nós aqui. Calma, eles também têm direito de falar. Muita calma nessa hora. Também porque nós estamos em São Paulo. Todos nós gostamos de São Paulo. Todos nós adoramos. Obrigado, São Paulo. Ok. Obrigado, São Paulo, pelo Nordeste. Ok, a minha pergunta para vocês, Giovana e Roberto, eu acho que aqui, com a educação, todo mundo tem direito de se expressar. Isso é uma coisa que a democracia já diz, o direito de liberdade de expressão.
Então, me conta, por que vocês acham que São Paulo tem que estar separado do resto do país, só dos nordestinos, basicamente? Nós acreditamos que deve haver autonomia. Certo. Né? Porque, como nos Estados Unidos, na Europa, Pode no colocar mais Canadá... pertinho o microfone. Ok. Pode colocar o microfone mais perto da boca, senão a gente não te ouve, faz assim, ó. Vai lá. Certo. Ah, como? Mas Nova York as pessoas podem ir do Texas para Nova York, de Miami para Nova York. Como é que funciona isso? Exatamente. Que o maior problema do Brasil é o centralismo. Todo o poder está em Brasília. Todo o dinheiro está em Brasília. Todas as leis são feitas em Brasília. Então não sobra nada para as pessoas. E Como assim? As pessoas não têm capacidade de resolver os problemas porque não tem dinheiro e não tem a legislação. Ok. Os estados não têm autonomia para resolver problemas, porque Brasília precisa resolver tudo. Não apenas os estados, mas as pessoas, as famílias, as comunidades. E as Mas tem as leis estaduais e as leis federais. E as leis municipais Certo. também. Não é isso? Todos têm autonomia. O município, o Mas é estado. muito limitada. A autonomia é muito limitada. Mas então você quer tirar do presidente, é isso? As leis federais? Como é que faz isso? A legislação deveria ser estadualizada a códigos regionais. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com a questão de São Paulo ser separado do resto? Giovana, talvez você possa me explicar melhor. Qual seria a vantagem para São Paulo de ser separado do resto? Por que você acha que tendo essa migração dos outros estados prejudica São Paulo? Se é que é isso que você está dizendo. A questão realmente é a gente ter uma maior Mais perto autonomia. com o microfone, gente. A questão realmente é a gente ter uma maior autonomia. Não limitar o tráfego de pessoas ou expulsar qualquer Mas São Paulo tem autonomia. A gente sabe que São Paulo é a maior autonomia. A gente não tem autonomia sobre o que a gente produz, sobre o que a gente manda e sobre o que a gente recebe. Por outro lado, é o estado mais rico da nossa nação. Será que a gente não precisa, através desse dinheiro, ajudar os outros estados também? Você quer que fique tudo aqui dentro do estado de São Paulo? Essa é a ideia? Sim, mas o que a gente recebe é... A gente manda muito dinheiro para onde está centralizado o poder. E até então a gente não recebe, a gente recebe menos de 2% do que a gente manda. Eu tenho uma sugestão. Todos os estados acontece isso. Todos os estados ricos e pobres, eles mandam muito mais dinheiro do que recebem. E isso não é ter Todo esse dinheiro autonomia. fica em Brasília. Olha, alimenta a corrupção. Vocês vão me dar licença? Olha, há uma falta, há uma distorção muito grande, a desproporcionalidade do sistema eleitoral. Você tem no estado de São Paulo, que tem 25% da população, tem apenas 8% dos políticos. Tem que nos Estados Unidos, dependendo da quantidade de pessoas, vão ser mais, o leque área, mais gente. Você sabe quantos deputados... Peraí, só um instantinho, vamos voltar aqui ao caso da Maiara, porque a política, isso a gente deixou o Frank levar, que é muito melhor da gente. É que é uma área que eu tenho que, para não ficar o telespectador. Mas olha, eu vou trazer aqui pro lado da menina, porque a gente está falando do lado humano. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês têm um blog defendendo São Paulo e ninguém, eu estou aqui como mediadora, eu não vou deixar ninguém brigar com vocês, vocês não falaram nada contra ninguém. Estão falando a favor de São Paulo, cada um tem a sua opinião. A minha pergunta é, no caso da Maiara, não sei se vocês chegaram a ler isso, vocês têm um blog que pode talvez incitar ou estimular algumas pessoas a acreditar que São Paulo é melhor que o paulista, porque aí começa, São Paulo é melhor, aí bom, aí depois de São Paulo vem aqui, o carioca, joguei lá no fim, tem o nordestino. Vocês acham que o blog de vocês de alguma forma pode incitar, estimular esse tipo de tratamento? O blog é meu. E eu acho que de forma alguma. Porque você pode olhar o meu blog todo e em nenhum momento eu incito preconceito contra o nordestino. Certo. Em nenhum momento eu digo que São Paulo é melhor ou pior do que outra região. Ok. Você chegou a ler o que a Maiara escreveu? Sim, eu vi. O que você acha? Eu acho que ela redigiu de uma forma bem infeliz. Foi falta de preconceito, mas o que a gente tem que ver... Falta de preconceito, não? Foi preconceito. Foi preconceito e falta de respeito, perdão. E o que a gente tem que ver que é o seguinte, é lógico que foi um erro, mas a gente não deve punir o erro, a gente deve corrigir o erro para que ele não ocorra mais.
Mas só se pune o erro corrigindo, minha filha. Se nós não nos levantarmos a voz como nordestinos, os nordestinos vão aparecer muito mais aí, querendo aprontar e não vai ficar barato. Mas por isso que vai... Todos nós. Eu quero falar que o Regis levantou uma lebre aqui, que ninguém falou até agora, que muita gente pensa assim. A gente ouve, eu já ouvi muita gente falar, mas os nordestinos vêm pra cá, e aí tem um monte... Eu já ouvi gente falar. Todo mundo pode pensar. Não, eu já ouvi gente falando. Agora a gente não vai ter ninguém aqui pra falar, mas eu vou falar que eu, quando fui fazer a pesquisa desse programa, a gente ouve as pessoas falarem, mas o nordestino vem pra cá, e tem 30 filhos, e fica aí, depois é isso, é aquilo outro, e agora... E se deixar, nós faz mais. E nós gostamos de fazer, menino. E sem os nordestinos e outros migrantes de outros estados... Eu estou dizendo que o Regis falou. São Paulo fica vazio. Eu estou levantando a lebre que o Regis falou, as pessoas falam sim, e eu só estou dizendo que agora, claro que ninguém vai falar aqui no programa, mas quando eu fui fazer pesquisa, a gente encontra pessoas que acham sim. Os paulistas estão aqui trabalhando, os nordestinos vêm sem emprego. Eu fazendo a pesquisa hoje... Luciana. Foi o que eu vi, Luciana. o que eu ouvi. Ninguém tem coragem de falar aqui. Mas nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar.